Olá, seja bem-vindo ao canal Matemática Fácil. Hoje nós vamos para o nosso terceiro vídeo relacionado à razão trigonométrica, a trigonometria no triângulo retângulo. Antes da gente continuar aqui no assunto, eu gostaria de ler uma poesia para vocês hoje, para deixar vocês um pouco mais animados para assistir essa aula, divulgar essa aula, onde diz assim: do triângulo amoroso sofre 3 corações. No triângulo retângulo surge 3 razões. No triângulo amoroso, no final, o que se vê é gente morrendo. Já no triângulo retângulo, nós vamos ver tangente, seno e cosseno. Este é um poeminha básico para te animar a prosseguir aqui, a entender o que é a razão seno, o que é a razão cosseno, o que é a razão tangente. Nós aprendemos aí na videoaula anterior que cosseno de um ângulo alfa ele é semelhante a seno de um ângulo beta. O seno de um ângulo alfa é semelhante ao cosseno de um ângulo beta. A tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Foi o que nós aprendemos na aula passada. Nós aprendemos em videoaulas também anteriores que, se eu analisar o ângulo alfa aqui, o seno dele é a divisão do cateto oposto 3 pela hipotenusa 5. Agora eu quero que você preste atenção comigo para entender o verdadeiro sentido do seno, cosseno e tangente. Vamos imaginar aqui o ângulo alfa. Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então nós temos aqui o seno de alfa. Se eu dividir 3 por 5, isso é igual a 0,6. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse pedaço aqui, essa medida 5, em 5 pedaços iguais. Então, vamos imaginar aqui que tem 5 pedaços iguais. Se eu fizer isso daqui, ó, uma reta paralela a esse lado aqui, AB, note que vai surgir vários triângulos menores. Esses triângulos, eles vão ser semelhantes a esse triângulo maior. Como assim? Note que quando eu fiz aqui minha primeira reta, note que esse ângulo é igual para esse triângulo pequenininho e também para esse triângulo grande. Esse ângulo não muda. Então, essa razão 0,6 está relacionada a esse ângulo. Como assim? Imagina o seguinte, quando eu dividi 3 por 5, deu 0,6. Nesse caso aqui, se esse ângulo é igual o mesmo do grande, esse daqui vai ter 90. Então, eu posso dizer que se eu dividir esse pedacinho por esse daqui que é 1, já que nós dividimos em pedaços iguais de 1, então se eu dividir esse daqui por 1, tem que dar 0,6 também. Então, vai significar que esse pedacinho tem 0,6, ou seja, 0,6 dividido por 1, 0,6. Agora, note, se eu imaginar o segundo pedaço, aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, nós podemos dizer que aqui tem 2. Imaginando esse triângulo aqui. Agora, se eu pegar esse pedaço, dividir por esse pedaço, que é 2, tem que dar 0,6 no final. Então, vamos chamar isso aqui de y. Se eu pegar y e dividir por 2, o resultado tem que ser 0,6. Então, esse pedacinho y tem que ter quanto? 1,2. Note que, para cada vez que eu for passando aqui, ó, vai aumentar nesse pedaço em pé, ou seja, na pedaço vertical, nessa linha vertical, vai estar aumentando 0,6 para cada traço que eu fizer. Note que se eu fazer isso com essa reta que é a hipotenusa, esse ângulo vai mudar de tamanho. E automaticamente, né, vou passar aqui, isso daqui também vai alongar-se, né, vai ganhar uma nova dimensão. Então aí já teria uma outra razão. Então isso significa, gente, que esse pedacinho que nós estamos tendo, essa razão fixa, ela é fixa para cada ângulo. Então, cada ângulo tem um valor. É aí que surge a tabela trigonométrica, que você pode encontrar aí nos sites, né, de procura, no Google, ou até mesmo nos livros, onde tem aí a relação de seno, cosseno e tangente de todos os ângulos. Com base nisso daqui, nós podemos, então, ver o cosseno, né? O cosseno é a divisão do cateto adjacente pela hipotenusa, 4 dividido por 5 é igual a 0,8. Então, significa o seguinte, se eu fazer isso daqui também, ó, esse pedacinho por esse,
tem que dar 0,8. E aí eu vou achar esse pedacinho. Né? Se eu pegar esse pedaço, dividir por esse, tem que dar 0,8. Se eu pegar esse pedaço, dividir por esse, tem que dar 0,8. Ou seja, esse pedacinho fixo representa aqui a razão do ângulo alfa, que eu não sei a dimensão. Então, por exemplo, suponhamos, como é que nós vamos usar isso daqui na matemática? Como é que nós vamos usar? Nós estamos falando mais de uso. Como é que se dá o uso disso daqui? Geralmente assim, vamos lá. Vamos imaginar aqui um triângulo retângulo, onde diz que aqui tem 90 e aqui tem 22 graus. E já foi falado para você que seno de 22 é igual a 0,375. Isso daqui, vou colocar 5, e eu preciso achar o valor de x. Eu preciso achar essa medida, que vai de A até C. Se eu preciso achar a medida que vai de A até C, e eu só tenho essa medida, mas eu tenho uma informação que o seno de 22 é 0,375, isso com base na tabela, né? O dado já vai vir na questão, porque nós não sabemos como calcular o seno de 22, a não ser olhando para a tabela trigonométrica, né? Ou de uma calculadora científica. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que usar a relação, ó. 22 graus está aqui. O que está na frente dele? O cateto oposto. O cateto oposto é 5. Então, cateto oposto, que é igual a 5, dividido pelo x que nós queremos, que é a hipotenusa. Hipotenusa, que é igual a x. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 sobre x, que é igual a... Isso é a mesma coisa que seno de 22, né? Seno desse ângulo é igual ao cateto oposto por x. Então, seno de 22, que é o ângulo, é igual ao cateto oposto por x, que é a hipotenusa. Pronto, resolvendo agora, já foi dado para nós o valor de seno de 22. Então, nós vamos ter 5 sobre x vai ser igual a 0,375. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 0,375x é igual a 5. E x vai ser igual a 5 dividido por 0,375. O resultado dessa divisão vai ser o valor que nós estamos procurando aqui. Então, esse valor x é o resultado dessa divisão que você pode fazer aí na sua casa com mais tempo. Chegamos ao final de uma videoaula. Na aula que vem, nós vamos continuar falando ainda de trigonometria no triângulo retângulo, e aí nós vamos ver essa relação com ângulos que nós chamamos de ângulos notáveis, né? São os ângulos de 30, 45 e 65 graus. Espero você na próxima aula. Compartilhe para os seus amigos, se inscreva no canal e fique com Deus.